É uma história que se inicia nos tempos de um sumério chamado Abraão. Mas atenção, não confunda. Abraão vivia na Suméria, mas ele não era sumério. Ele era semita, ou seja, descendente de Sem. Ele atendeu a um chamado divino e se mudou para a região de Canaã, onde viviam os cananeus, também conhecidos como fenícios. E aos 100 anos de idade, ele se tornou o pai de Isaac. E Isaac, por sua vez, teve a Jacó. E Jacó foi o pai de 12 filhos, que mais tarde se tornariam líderes das 12 tribos de Israel. A propósito, durante o retorno de Jacó com sua família, da casa de seu sogro Labão, localizada na cidade de Harã, atualmente fronteira com a Turquia e Síria, algo digno de nota aconteceu. No caminho, ele teve um encontro celestial com um anjo que mudou seu nome de Jacó, que significava enganador ou aquele que segura o calcanhar, em referência a seu irmão Esaú. Nesse momento significativo, seu nome muda para Israel, que simboliza aquele que luta com Deus. Os 12 filhos de Jacó foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas você pode me perguntar, mas José não teve uma tribo que levava o seu nome? Sim, é verdade. É que seus filhos Efraim e Manassés é que herdaram a liderança pela tribo que seria de José. Eles eram chamados de meia tribo, e assim completava as 12 tribos de Israel. Outros, porém, entendem que não devia contar os levitas, porque não herdaram terras, pois os levitas ficariam responsáveis pelo serviço religioso. E como eles faziam para sobreviver, cada tribo deveria pagar o dízimo para os levitas sobreviverem. Para saber mais sobre esse assunto, veja outro vídeo sobre a origem do dízimo. Anos mais tarde, uma severa seca assola a região de Canaã e obriga os hebreus a se refugiarem no Egito. Mas espera aí, hebreus? Mas eles não eram israelitas? Sim, de fato. É que os descendentes da linhagem de Abraão tinham um patriarca chamado Éber, e ele é considerado o fundador da raça hebraica, pois ele foi o pentavô, ou seja, tataravô de Abraão. Nesse período de escassez e estiagem, é que Jacó e seus filhos decidem ir para o Egito em busca de melhores condições de vida, uma vez que José, seu filho, já era o governador do Egito, e durante 430 anos eles permaneceram no Egito. No calor implacável do deserto, a nação israelita foi oprimida pelos egípcios e acabaram escravizados, fazendo trabalhos forçados. Eles ansiavam por liberdade, e foi nesse cenário de desespero que um líder surgiu entre eles. Seu nome? Moisés. E a situação do povo começou a mudar quando Moisés, guiado por uma fé inabalável, conduziu seu povo escapando das garras egípcias. Imagina só a sensação de alívio e euforia quando Moisés, o líder destemido, conduziu o povo através do Mar Vermelho, rompendo as correntes da escravidão que os aprisionavam. Uma emoção pulsante era sentida pelo povo, enquanto as águas se abriam, que testemunhavam um milagre que selou a liberdade de mais de 1 milhão de pessoas. A jornada através do deserto não foi fácil, mas a promessa de uma terra fértil e prometida sustentava a esperança do povo. Foi sob a liderança de Josué que as muralhas de Jericó caíram, abrindo o caminho para a conquista de Canaã. A terra prometida tornou-se uma realidade, e as 12 tribos estabeleceram-se, trazendo consigo um sentimento de triunfo e realização. Esta terra, porém, era habitada por povos cananeus, que eram politeístas, e muitos deles persuadiram muitos dos israelitas a mudarem de fé e adorar outros deuses como, por exemplo, Baal e Moloque.
Nesse período, o sistema de governo dos israelitas eram os juízes, um líder que comandava e unia o povo contra seus inimigos e julgava suas causas jurídicas. O último juiz israelita foi Samuel, mas o povo queria um rei para serem iguais aos seus povos vizinhos. E aí a monarquia foi implantada, e o ápice do reino foi com Davi, que conquistou a cidade de Jebus, que anteriormente era dos jebuseus. Mas antes dos jebuseus, os amorreus era quem habitava em Jerusalém. Porém, os israelitas herdaram como uma possessão, uma herdade. Seu filho, o rei Salomão, desfrutou de tempos de paz e prosperidade, fazendo de Jerusalém o coração da nação, com o suntuoso templo de Salomão, erguendo-se majestoso e imponente, como símbolo da presença divina. Trazia um sentimento de realização e magnitude, enquanto a nação florescia, trazendo uma era de união e alegria. No entanto, com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, foi o responsável pelo cisma das tribos, e o reino foi dividido. As tribos do norte se separaram, e apenas duas ficaram sob o seu domínio, sendo a tribo de Judá e Benjamim. Judá acaba se sobrepondo a Benjamim e se torna o reino de Judá, tendo como capital Jerusalém. Por isso, o povo começou a ser chamado de judeu. O reino do norte era Israel, a capital era Samaria. As tribos do norte flertaram bastante com cultos pagãos. E eles acabaram aprisionados pela Assíria, sob o domínio de Sargão II, e foram levados cativos. Lembrando que muitos dos israelitas fugiram para o reino de Judá. Não foram as tribos inteiras levadas cativas. O que aconteceu é que os assírios levaram muitos estrangeiros para morar nos lugares das famílias, que foram deportadas. Entre eles, muitos árabes. Estes ficaram conhecidos como samaritanos, pois eles fizeram uma espécie de sincretismo religioso, ou seja, misturaram cultos ao deus Javé com outros deuses pagãos. Por esse motivo, os judeus os consideravam impuros e não aceitaram na sociedade judaica. Os deportados de Israel nunca tiveram autorização para retornar para sua pátria. Esse tema causa muita confusão. Até hoje há quem acredite que as supostas tribos perdidas de Israel desapareceram. Para você entender mais sobre a queda dos reinos de Israel e de Judá, veja outro vídeo aqui no canal. O reino de Judá, por sua vez, também sofreu um exílio ao serem levados cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, que incendiou e destruiu o templo de Salomão. E com o desenrolar da história, muitas sombras de adversidades caíram sobre o povo judeu ao serem levados para longe de sua terra natal. Mas a esperança retornou quando Ciro o Grande permitiu o retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo, na época de Neemias. Ciro foi o grande governador do Império Medo-Persa. Desse período em diante, o povo agora era conhecido por judeus e não mais por israelitas. Centenas de anos se passam e eles caem sob o domínio dos Seleucidas em 198 a.C. Seleuco foi um general de Alexandre Magno, que ficou com partes do reino de Alexandre. Por isso, seus sucessores eram conhecidos como Seleucidas. E um rei Seleucida chamado Antíoco Epifânio IV proíbe os judeus de praticarem o judaísmo e impôs a filosofia grega e fez com que os cultos pagãos fossem introduzidos na nação judia. Para afrontar ainda mais os judeus, Antíoco comete um sacrilégio terrível. Ele sacrifica um porco
dentro do templo, uma vez que a lei judaica diz que o porco é um animal imundo. Mas os macabeus dão livramento aos judeus no ano de 143 a.C. Porém,